Olá pessoal, sou o professor Franklin Carvalho, venho ministrar a terceira aula de instrumentação e controle do curso técnico de eletrotécnica do IEMAC. Controladores lógicos programável, o CLP, tá? Pode-se dividir os controladores em dois tipos: o controlador digital dedicado, tá? E os controladores lógicos programáveis, também conhecidos como CLPs. Os dedicados e esses CLPs, a gente vai dar uma olhadinha como que funciona. Os controladores dedicados, eles têm uma memória flash, tá? De propósito específico a executar um algoritmo previamente estabelecido. Então você coloca para aquela função específica, tá? E ele vai executar aquele algoritmo. Então, quando você compra o equipamento, instala o equipamento, ele já tem aquela função principal ali no seu dispositivo. Geralmente, ele comunica-se com outros dispositivos externamente para poder trocar algumas informações. Os dedicados, por exemplo, são dedicados a fazer medição, tipo medição de potência ativa, reativa, corrente, tensão, fazer um controle, por exemplo, de acionamento, de ligar algum motor, partindo, com um monitor de temperatura, são exemplos de controladores digitais dedicados. Programa-se ele com uma memória flash, né, em uma linguagem de máquina, né, Assembly ou linguagem C, tá? Muito utilizado a linguagem C, principalmente nos microcontroladores no laboratório. O projetista deve conhecer bem o conjunto de instruções do microcontrolador utilizado, bem como o seu hardware. Então, geralmente, quando você vai fazer esse tipo de instalação, você compra um equipamento específico, por exemplo, monitor de temperatura. Você vai olhar no datasheet do monitor de temperatura quais são as especificidades dele, qual é o tipo de ligação, que tipo de controle ele faz, banda de ajuste, banda de medição. Então, geralmente, o manual já diz exatamente o que ele vai executar, né? Então, você não tem essa opção de mudar o algoritmo interno dele, né, desses dedicados. Só tem a opção de mudar o parâmetro. Se for um monitor de temperatura, eu posso botar ele para acionar alguma coisa quando chegar com 80 graus e desacionar alguma coisa quando chegar em 45 graus, por exemplo. Isso eu posso mudar essa faixa, mas acrescentar algumas outras funções eu não consigo fazer isso de maneira nenhuma. Arquitetura básica. Arquitetura básica, nós temos o processador, tá? O barramento de endereços, barramento de dados, o barramento de controle. As interfaces de entrada e saída digitais, a memória EPROM, onde fica armazenada as configurações, e a memória RAM, que é a memória de inicialização do equipamento. Okay? Arquitetura básica. Os controladores, uns exemplos de controladores digitais dedicados, é o Digital Multiloop Smart CD600. É um poderoso controlador digital microprocessado capaz de controlar simultaneamente 4 malhas de controle, tá? Com 8 blocos speed, mais 120 blocos de controle avançado. Então, esse é um dos modelos aí, exemplos de controladores digitais dedicados. Controladores de temperatura, né? Ou monitores de temperatura, como bem conhecem, né? Essa família aqui, monitor de temperatura, mas existe vários outros fabricantes. Controladores de temperatura aqui, geralmente você tem a interface aqui dos sensores, né? Os sensores geralmente com PT100, como a gente já viu em aulas anteriores, tá? O display, né, que indica aí as temperaturas em tempo real, as saídas, né, digitais que a gente pode configurável geralmente, uma comunicação
aqui serial, manual automático com outros níveis de operação, tá? E tensão corrente para sincronizar saída de relé, saída de controle, tá? Então são funções básicas aí dos controladores de temperatura dedicados. O controlador de energia elétrica, por exemplo, é um dos exemplos de controladores dedicados, como a gente já tinha falado anteriormente, que é um dos exemplos desses monitores dedicados. Então, o monitor lógico, o CLP, tá? Eles já são lógicos programáveis, ou seja, você consegue modificar o algoritmo de funcionamento deles. Então, isso dá o quê? Uma possibilidade de flexibilidade maior. Então, o hardware existe uma infinidade de aplicações especificadas em um software passível de alteração pelo usuário. Ou seja, a grande vantagem do controlador lógico programável é que você pode instalar um equipamento desse em várias opções aí, em várias implementações que ele lhe dá esse range de funcionamento, tá? Então, os controladores lógicos programáveis, simplesmente o PLC, pode ser definido como um dispositivo de estado sólido, tá? Um computador industrial, por exemplo, tá? Capaz de armazenar instrução para implementação de funções de controle, sequência lógica, temporização e contagem, por exemplo. São uma das funções que fazem com que o CLP tenha aí uma larga utilização a nível industrial, principalmente. Além de realizar operações lógicas, aritméticas, manipulação de dados e comunicação de rede, utilizando sistemas automatizados. Então, os sistemas automatizados em larga escala utilizam-se do PLC, né, por ser um equipamento bem dinâmico. A arquitetura básica do CLP, nós temos aqui o módulo de entrada, né, o módulo de entradas digitais, tá? Nós temos a unidade de processamento, certo? Unidade de processamento, a fonte de alimentação, né, que alimenta ao CPU, alimenta o cartão de entrada e alimenta o cartão de saída. Tá? Nós temos o módulo aqui de saída digital, que vai fazer o acionamento. E eu tenho ainda a interface homem-máquina aqui, tá? Que serve para executar a programação e também acompanhar aí o desenvolvimento aí do que está sendo executado. Então, basicamente, eu tenho aqui alguma coisa que está sendo monitorada em campo, né? Algum relé, por exemplo, que esteja monitorado em campo, tá? E esse relé aqui, ele pode estar alimentado aqui em uma tensão, tá? E aí por um acaso faz um acionamento, eu insiro uma tensão de entrada na entrada digital, existe uma lógica interna dele, uma lógica interna aqui que fica esperando essas entradas digitais. Essa lógica já programada aqui vai me ter uma saída, né? Vai ter uma saída aqui, para fazer alguma coisa. Bom, a arquitetura interna do CLP, nós temos aqui os cartões de entrada, né, novamente, as fontes de alimentação e os acionamentos, tá? Então, a lógica aqui, internamente, né, programada, ele vem advindo de quem? Das entradas digitais, dos posicionamentos das entradas digitais, tá? Vai processar se isso acontecer, né? Eu vou fazer isso, tá? Eu vou executar uma saída aqui. Então, dependendo das combinações que eu tiverem aqui, eu vou executar isso, isso e isso. Tá? Basicamente é isso. Nós vamos chegar lá com mais detalhes nas próximas aulas.
CLPs industriais, cada um microcontrolador, existe um microprocessador programado para controlar os terminais de saída de maneira especificada, conforme eu já tinha comentado antes, com base nos valores do terminal de entrada, tá? Então, dependendo das entradas, as posições de entrada, nós temos aí as saídas. A seguir serão apresentados alguns modelos de CLPs que estão no mercado nacional para aplicações industriais. Então, nós temos aqui a família do 9030, né, da GE, tá? É um CLP a nível industrial muito robusto. Nós temos aqui a família do controlador Logic X, tá? Bem robusto. A família SLC, família Simatic, que é Siemens, ok? Muito utilizado, inclusive na questão nas indústrias e setores de energia, também utiliza muito o sistema Simatic para controle. Família S5, aí novamente aí o Siemens Simatic. Então, um CLP modelo Schneider, tá? Notamos que sempre a metodologia dos CLPs são a mesma coisa, né? Sempre usam a mesma filosofia. Então, nós temos aqui uma parte de processamento, né? Uma parte de processamento, uma parte de interface, né? Os cartões de entradas, né, e saídas digitais, né? Então, e aqui você tem aqui um módulo expansivo para você encaixar vários outros cartões aqui, tanto de saída como de entrada, tá? Então, um outro programador Schneider, né? Esse aqui já é um programador mais simples, né? Tem um pequeno display aqui. Aqui geralmente você tem uma porta de comunicação, correto? De interface. Aqui é a alimentação. Isso aí, a alimentação é bem dinâmica, geralmente vai de 24 volts a 220. Aqui são entradas digitais, geralmente para esses modelos. E na parte de baixo você tem as saídas digitais. Ok? O display ele é bem intuitivo e geralmente você consegue fazer a programação sem um software embarcado, sem um software para você poder fazer a interface. Geralmente pelo display você já consegue fazer a programação desse CLP aqui, que é um CLP mais simples. Então aqui nós temos um outro modelo de